Olá, abençoados! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura. Estou aqui a seu inteiro dispor. Sejam todos bem-vindos. E como sempre, né, eu costumo dizer, muito obrigado a todos que nos seguem em várias redes sociais, ao qual a Graça Pura está inserida. Então, abençoado querido, eu quero pedir a todos vocês aí que ainda não se inscreveu no nosso canal, se você ainda não se inscreveu, não assista os nossos vídeos de clandestino. Deixe o seu like, quiser colocar algum comentário, fique à vontade, tá bom? Se você amar essa mensagem, compartilhe nas redes sociais que vocês pertencem. Vamos então à cereja do bolo? Agora é a hora da palavra. Abençoado, a primeira coisa que eu quero trazer para vocês dentro dessa mensagem de hoje é que eu tenho WhatsApp, os abençoados sabem que eu tenho WhatsApp e eu passo para vocês, não tem problema, tá nas descrições aí deste vídeo. Depois, se quiserem, eu coloco aqui. E sempre tem me chamado a atenção que muitos, ao chegarem a ouvir essa palavra, ao serem despertados, né? Porque essa palavra, ela nos traz vida, né? Como se nós estivéssemos mortos, fomos ressuscitados, é como se nós estivéssemos dormindo e fomos acordados. E quando fomos acordados, encontramos essa palavra, o reino de Deus, encontramos tudo reestruturado, né? Vivemos em tempos eternos, vivemos dias maravilhosos, vivemos na plenitude dos tempos, sabemos que a segunda vinda de Jesus já aconteceu. E isso tem mudado a vida de muita gente. Por isso que tem muitos irmãos que me procuram no WhatsApp para relatar, né? Muitos se sentem melhor, estão se sentindo melhor, bem-estar. Tem pessoas que conseguem hoje dormir, pessoas que tinham muitos pesadelos e hoje elas estão tendo sonhos bons. Olha só que coisa interessante, né? Pessoas que voltaram a cuidar melhor da saúde. Tem irmãos aí, tem um irmão em particular, ele tem 72 anos de idade e ele voltou a caminhar e ele está até se animando em dar umas corridinhas lá na Vila Olímpica, na sua cidade. Então isso é muito maravilhoso. Tem outros relatos também de irmãos que saíram, abandonaram suas famílias durante alguns anos, estão voltando, estão retornando para o lar. Pessoas que viviam metidas em coisas ilícitas e hoje essas pessoas estão libertas. Então é isso que essa palavra faz. É esse o objetivo. E esse entendemos ser o quê? O verdadeiro milagre. O milagre daquilo que a gente não consegue alcançar materialmente, né? Que geralmente os milagres são coisas para este mundo, né? A gente precisa, a gente quer, mas o verdadeiro milagre é o que te faz ser um ser humano melhor, é buscar o melhor para você, é buscar o melhor para aqueles que estão à sua volta, pela natureza que te cerca. Então, estas coisas que são os verdadeiros milagres. E tudo isso é a evolução que o reino nos dá. Porque no reino de Deus não se vive com medo. Nós no reino de Deus vivemos sem medo. Porque nós sabemos, quando a gente fala medo, logo a gente remete à antiga denominação que a gente frequentava, né? A antiga doutrina, porque doutrinas são ensinos ao qual nós nos submetíamos. E essas doutrinas que lá estão, que ainda estão, infelizmente, são doutrinas baseadas para colocar medo nas pessoas, para colocar um espírito de temor e medo. Meu irmão, se você chegou a este canal e sabe, e hoje vive com medo, medo de tudo, essa palavra vai te afetar profundamente e eu recebo que será assim. Irmãos, o medo, depois do dinheiro, é a raiz de muitos males. Está ali quase que no mesmo patamar do dinheiro. O que o medo traz? O medo traz timidez, o medo traz suspeita. A pessoa viver sob suspeita de tudo. O medo afeta a personalidade da pessoa. A pessoa fica introvertida. E isso nós temos sentido na sociedade. O mundo hoje está mais introspectivo, até mesmo por causa da internet. E isso tem aumentado o medo, isso tem aumentado a ida a psicólogos das pessoas. As pessoas estão procurando mais essa área. As pessoas estão procurando mais remédios que se dê para bem-estar. Então, esse medo que foi gerado por essas doutrinas, as doutrinas do sistema religioso, afeta todas as áreas da nossa vida e afetou também a nossa. O medo é capaz até de te envelhecer. É por isso que eu trouxe para vocês no começo, quando eu comecei a falar dos irmãos que me contactam lá no WhatsApp, eu falei que me procuram e me dão notícias excelentes.
E isso é muito bom. Muitos me procuram também por medo. Muitos me procuram querendo entender melhor essa palavra para que elas consigam interromper esse espírito de medo que está nas pessoas. E o medo, como eu falei, ele tem um início. E nós vamos começar falando para vocês sobre o início do medo. Eu quero ler com vocês em Romanos capítulo 8, versículo 15. Romanos capítulo 8, versículo 15. Está aí aparecendo para vocês. E diz aí o texto, né? Pois não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção. Olha que palavra maravilhosa. O que nós estamos vendo nessa palavra aqui é que nós não recebemos esse espírito mais de escravidão. Hoje, o espírito que rege a nossa vida é um espírito de libertação, é um espírito de liberdade. E aqui para essa palavra, irmãos, cabe aqui uma explicação mais teológica, mais educativa, eu vou explicar para vocês. Muita gente confunde e acha que hoje ainda estamos em um período de adoção, tá? Por causa dessa palavra aí. Mas hoje eu quero trazer para vocês que nós somos filhos de fato. O que acontece com essa palavra? Quando Paulo escreveu essa palavra, essa carta, ele estava direcionando aos irmãos em Roma, né, muitos deles judeus, 90% do público da primeira igreja, da primeira era cristã, eram constituídos de ex-judeus, negaram a sua fé e abraçaram o cristianismo. Então Paulo fala para essas pessoas. E neste período ele estava entrando em cena um novo mundo e estava saindo o velho. Lampejos do novo mundo estavam se aproximando. E o velho estava morrendo. Era isso. Eu chamo de período de transição. E esse período compreendeu de quê, André? Esse período foi da morte e ressurreição de Cristo. A partir deste ponto começou a mudar. E o ano 70 depois de Cristo, que foi o ano da derrubada do templo. O ano em que a lei mosaica deixou de existir por causa do templo. E os judeus vagaram pela terra por 2000 anos, há pouco tempo agora que eles receberam a posse ali naquela terra ali da Palestina. Mas neste momento havia os dois pactos se cruzando. O que estava acontecendo? O que era da terra passaria a ser celestial. O que era visível passaria a ser invisível. Por isso que o Senhor disse que o reino dele não seria visível. O reino dele não seria comida nem bebida, mas coisas espirituais. Quando Paulo escreve isso ali, realmente houve o quê? A adoção daqueles que não estavam incluídos, porque antigamente, somente o povo de Israel era contado por Deus. O restante do povo não era contado, era chamado gentios. E os gentios que se aproximavam e queriam seguir a Cristo, estes foram adotados nesse período. Mas depois do ano 70, e todos nós estamos depois do ano 70, não somos mais adotados, somos filhos de fato, filhos de Deus. Estamos entendidos, abençoados em relação a essa questão técnica aí, para que vocês entendam melhor? Mas vamos voltar aqui à palavra que nós estamos trazendo sobre o medo. O medo, ele continua sendo gerado quando as pessoas não conhecem essa palavra que corta o medo. Por isso que os irmãos, quando chegam em graça, eles se sentem o quê? Renovados. E a primeira coisa que procuram fazer é o quê? Ajustar suas vidas à nova doutrina. Então a nova doutrina, o novo ensino, vai gerar em ti espíritos que têm a ver com a vida e não com a morte, e não com o medo. Por quê? Porque agora estamos sabendo que somos livres do medo, estamos livres do medo. A liberdade que essa palavra nos traz, ela gera o quê? Atitudes positivas. E o medo gera atitudes negativas. Irmãos, e atitudes provém de conhecimento. Aquilo que você começa a estudar, aquilo que você começa a se interessar, gera em tua mente um conhecimento. E esse conhecimento expressado é um espírito. E o mundo, irmãos, está cheio de atitudes que significa espíritos. E espíritos que eu falo gerado pelo medo. Medo da doutrina do sistema religioso, que é igual ao que Paulo está falando aqui em Romanos capítulo 8, versículo 15, que é a lei. Eu vou explicar isso. Então este mundo negativo, dessas coisas negativas, cheia de atitudes negativas, tem gerado o quê? Espírito de ódio.
espírito de ciúme, espírito de inveja. Todos estes são espíritos gerados através de um conhecimento errado. Por isso que Paulo falou que há espírito de temor, que é um espírito do medo. Vamos ver de novo Romanos capítulo 8, versículo 15? Olha aí. Está ali, olha. Porque não recebeste os espíritos de escravidão. Nós recebemos um espírito de quê? Que clama. Escreve aí no chat, abençoado. Eu nem coloquei aí. Escreve aí. O que clama esse espírito em nós? Clama Abba Pai. Paizinho. Uma intimidade com Deus que na lei não tinha. Irmãos, e aqui neste verso tem uma chave. Eu vou mostrar para vocês aí a chave. Nesse versículo tem uma chave. Olha só o que diz ali, olha. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor. É isso que eu estou mostrando que está em maiúsculo, é uma chave. Pensa comigo, alguém para estar outra vez é preciso ter estado antes, sim ou não? Então esse outra vez que Paulo está se referindo aí, naqueles dias, era a lei de Moisés. Por quê? Porque a lei de Moisés gerou isto, gerou um espírito de temor que você não está cumprindo aquilo que Deus determinou, ou seja, não está seguindo as normas da lei. Então isso dá o quê? Medo. E todos nós, pelo menos a maioria, nós tivemos contatos com o sistema religioso, com o cristianismo tradicional. E hoje nós sabemos que o cristianismo tradicional, ele está o quê? Sob o espírito de Moisés. Ele está sobre o véu de Moisés, gerando temor e medo. Aqueles dias não é diferente dos dias de hoje. Espírito de temor por não cumprir a lei, gerando medo em nossas vidas. Isso é fato. Isso é fácil da gente contextualizar. Veja, um local que se chama igreja e que ainda cobra dízimos está o quê? Na lei. Sim ou não? Um lugar chamado igreja que guarda o sábado não é igreja, é sinagoga e está sob o espírito de temor e medo de Moisés. Por isso que as pessoas oscilam. Um dia não estão bem, outro dia estão piores ainda. Por causa de quê? Do espírito de medo que esses ensinos vai gerando nas pessoas. Batismo e todas as outras coisas, sem falar diabo, inferno. E se você se afasta de lá, desses lugares, te jogam uma praga descontextualizada. Usam a Bíblia para te jogar uma praga descontextualizada. É por isso que nós, hoje, o que nós fazemos? Nós estamos ressignificando aquilo que nos foi ensinado com poder e autoridade. Por quê? Porque nós estamos baseados nas Escrituras. André, eles não estão? Estão, só que eles cortam textos isolados para jogar contra a sua vida. E um deles é isso aí. Quando você se afasta da igreja, o que eles falam? Eles dizem que os demônios vão voltar contra a tua casa. Eles dizem que 7 demônios, 7 vezes mais demônios virão sobre a sua vida para destruir a sua família, para destruir o seu trabalho, para destruir a sua paz. Eu já ouvi isso. Você já ouviu isso? Eu já. Quantas vezes? Se eu te fizer uma pergunta, você age assim com seu filho quando este vai mal em alguma área da sua vida? Você o roga a praga se um dia ele chegar para você e falar: papai, eu quero sair, eu quero ganhar o mundo? Não. Mas o sistema, ele faz isso. E ele ainda usa o nome de Deus. Então, que pai é esse? Deus que esse sistema criou. Você, então, é melhor do que Deus, porque você sabe dar coisas boas aos seus filhos. Abençoado, quando acontece algo mal ao teu filho, qual é a tendência nossa? É dar segurança, é dar carinho, dar abrigo, proteção. E se teu filho sofre, você sofre também. Mas o Deus que nós estamos ressignificando com poder e autoridade, em graça, sofre também quando você está mal, irmão. Porque ele enxerga em você só coisas positivas. Ele enxerga em você uma dinamite. Ele enxerga em você atitudes positivas. Ele enxerga em você o que ninguém vê. Ele enxerga os seus talentos, porque é ele que te deu os talentos.
Esse Deus que nós estamos ressignificando em graça, no Evangelho eterno, em tempos eternos, no reino de Deus, que é a mesma coisa, tá, abençoado? Ele sofre também. Parecia até que Paulo, quando escreveu essa carta, né, ele estava profetizando para nós nesses dias, não é verdade? Porque nós estamos contextualizando. Claro que essa carta foi escrita ao povo de Roma. E se você for pensar simbolicamente, foi de Roma que nasceu o cristianismo. Roma foi a mãe do cristianismo no mundo. Esse cristianismo que a gente vê. E hoje estão aí espalhados por todo canto desse mundo. Gerando o que nas pessoas? Espírito de medo. Por isso que as pessoas hoje, sob esse espírito de Roma, andam desconfiadas, andam com medo, andam inseguras, afetadas emocionalmente, muitos com problemas cardíacos. O ser humano está perdendo a habilidade de cuidar de filhos. Pessoas que têm chegado à separação porque têm filhos. O que é isso? Esse é esse espírito de Roma. É esse espírito de medo. Hoje muitos estão com problemas cardíacos, problemas na saúde, problemas em todos os lugares. Isso tem afetado a política hoje. Olha o que está acontecendo quando a bancada evangélica se tornou a mais forte. Olha o que está acontecendo nesse país, irmão. Muitos até vivendo em pobreza extrema por causa do quê? Desse espírito dentro das pessoas, esse espírito de medo. E hoje existem os especialistas em medo, medo de tudo. Tem pessoas que têm medo de tudo, tem medo do mosquito, tem medo de atravessar a rua, tem medo de estar viva, tem medo de estar morta. Pessoas afetadas emocionalmente. Isso está gerando o quê? Seres humanos fracos. E quem está em graça, quem está ouvindo essa palavra do Evangelho eterno, perde esse medo. Porque sabe que nada de espiritual há contra a sua vida, irmão. Muito pelo contrário. Pelo lado espiritual estamos completos, perfeitos, impecáveis. Somos um com o Senhor. É isso que nós temos gerado dentro das pessoas. Nós temos que ter, sim, claro, um pouco de cuidado para viver essa vida. Precisamos. Mas viver do medo, não. Aqui no Rio de Janeiro você não vai sair para certos lugares à noite. Não tentarás o Senhor teu Deus, né? Mas até a administração desse medo é feito por essa graça, por essa palavra que temos ouvido. Agora, nós quando olhamos para dentro desses lugares chamados igreja, nos dá medo, sim ou não? Nos dá medo? Hoje, ao olharmos para dentro desses lugares, irmão, nos dá medo por causa do quê? Da revelação que chegou às nossas vidas. Sim ou não? Hoje a gente sabe o que significa aquilo ali. A gente sabe que aquilo ali significa morte, não vida. Tudo lá dentro, irmãos, tudo lá dentro é para gerar o medo. Tudo, irmão, tudo. Se você chegar em um culto, é escuro. Um culto de uma igreja evangélica, estão pintando até de preto as paredes. Para gerar medo. Quando você adentra de uma igreja católica, você vê os santos, muitos deles com flecha, muitos deles que foram queimados. Jesus sangrando, com a aparência de derrota. Para gerar o quê? Medo, temor e medo. E tem, vocês sabem, que tem os filhos da escrava, que gera espíritos de temor e medo. E quem são os filhos da escrava hoje? Aqueles que estão submetidos a essas doutrinas. A própria palavra diz que Eva teve 2 filhos, Caim e Abel. Caim matou Abel por causa do medo. Ali estavam as 2 sementes, Caim e Abel. E hoje estão representadas bem assim diante de nós. O medo faz isso. O medo traz morte. O medo faz assassinos. O medo faz estupradores. O medo faz com que você não se relacione com as pessoas como tem que se relacionar. E hoje esses lugares têm gerado Caim. A geração de Caim. Espírito de medo. Veja aqui uma lista do que o medo produz nas pessoas. O medo produz hipocrisia. O medo produz falsidade. O medo produz uma imagem que não é. Por isso que muitos se decepcionam nestas igrejas. Essas igrejas, elas são especialistas em fazer pessoas frustradas. Mas essas pessoas continuam lá. Por quê? Porque elas têm medo de sair e ir ao inferno. E elas têm medo de sair e acontecer a segunda vinda de Jesus e essas pessoas ficarem. Então essas pessoas estão infelizes, essas pessoas estão frustradas. Hoje o Brasil está com um batalhão de frustrados e que querem parecer ser felizes, não é verdade? Já viu? Você olha,
Qualquer igreja dessa, lá tá a família, né? Família rindo ali. Vai lá para tu ver. Vai lá para tu ver. Por isso, irmãos, que a graça liberta. Porque a primeira coisa que nós lhes dizemos é o quê? É que não existe inferno. Não esse pregado por eles. Não existe inferno. O inferno bíblico é outra coisa. Os filhos da escrava, irmãos, não nos suportam ouvir, nem pode. Por quê? Porque nós falamos a verdade. O que eu estou trazendo para você não se ouve por aí. Porque eu não estou aqui falando qualquer coisa. Estou aqui trazendo para vocês uma verdade que liberta. Vocês imaginam se fôssemos cobrar aqui para dar uma aula dessa? Não tinha preço, né, irmão? E glória a Deus por isso. E nós aqui, glória a Deus, recebemos a todos. Muitos que se chegam até nós, lá no Zap, têm histórias incríveis de seu passado. Tem um irmão que ele ficou 20 anos como pastor, só adoeceu. E hoje ele me manda foto dele bonito, querendo viver. E eu tenho recebido muita gente assim lá no Zap. Chegam coxos, chegam mancos, porque assim estão essas pessoas. Podem não estar fisicamente, mas em seus pensamentos estão mal. Muitos chegam com suas vidas arruinadas, muitos sem emprego, muitos sem um centavo no bolso, muitos com espírito de suicídio. Quantas pessoas eu tenho recebido lá no WhatsApp que pensaram um dia em se matar? Alcoólatras, fumantes. E em graça, nós não aplicamos a estas pessoas a ideologia do medo. Aqui nós ensinamos a liberdade. Só falamos que é bom e com calma. Olha, vai com calma. Porque tem certas coisas perigosas neste mundo. Mas em graça a premissa é proibido proibir. Em graça, irmãos, tudo é lícito. Irmãos, anota isso, em graça tudo é lícito. Aqui é o evangelho da inclusão. Nós não separamos as pessoas por condição sexual. Não estamos preocupados com a sexualidade aqui de ninguém. Essa é uma área que cabe a cada um administrar. Aqui o que há são filhas e filhos de Deus. Outro dia mesmo eu ia realizar, eu já falei isso em outras vezes com vocês, outro dia mesmo eu ia realizar uma reunião aqui no Rio de Janeiro, e um abençoado que estava para vir aqui para o Rio, se animou, né? E entrou em contato comigo, falou: André, eu quero participar da sua reunião, eu posso? Eu falei: claro, abençoado, você é bem-vindo sempre. Ele falou assim: mas tem um problema. Eu falei: poxa, tem problema? Qual o problema? É que eu gosto de me vestir como mulher. Eu posso ir a essa reunião vestido de mulher? Eu falei: claro que você pode. Você vem como você se sente melhor. Por que você não vai vir vestido de mulher? Venha! Eu estou preocupado com isso? Estou preocupado em lhe aplicar a verdade. A verdade que vai mudar a tua vida. Não é mudar o teu gênero. Não é me meter na tua sexualidade. Eu disse assim: meu irmão, aqui tudo é lícito. E quem vai determinar o que convém ou não para a sua vida é você com as suas escolhas. As suas escolhas é um problema seu. O pirão que você fizer é você quem vai comer. E isso é sinceridade, tá? Se Deus não cuidar da sua vida, não vai ser eu que vou cuidar da sua. Eu mal cuido da minha se Deus não me ajudar. Isso é sinceridade. Então, André, você não proíbe nada? Eu? Não, abençoado, muito pelo contrário. Faça as suas escolhas e deixa de ser covarde. Aqui não geramos espíritos de temor e medo, pois que não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça eterna. Estamos vivendo no reino de Deus, que é o evangelho, que são tempos eternos, que é o reino de Deus, que é a mesma coisa. Abriu a Bíblia, irmão, falou dessa palavra, é a mesma coisa. A partir do momento que não abre a Bíblia, ele pode falar que é qualquer outra coisa. Tá valendo. Mas abriu a Bíblia, é a mesma coisa. Portanto, seja homem, seja mulher, sejam suficientemente capazes de escolher aquilo que convém na sua vida. Agora eu não, abençoado, não vou dizer aquilo que convém na tua vida. Eu tenho que partir do princípio da liberdade. Tudo me é lícito. E vivas por isso, sendo livre e feliz. Os religiosos que nos ouvem diz assim, né? E eles têm liberdade para pecar. Coitado, né, irmão? Não sabe nem do que está falando, né? Tem espírito de temor. Vive com medo nesta vida. Porque segundo a Bíblia, que foi nos aclarado, pecado é transgressão da lei. Tudo que foi
antes da lei, foi enquadrado na lei, mesmo antes da lei existir. Porém, essa lei deixou de existir quando desapareceu o templo. Inclusive, em relação ao pecado, segundo a lei, somente dentro do templo que poderia ser feito a expiação dos pecados do povo. E hoje é um problemão. Para quem segue o judaísmo é um problemão não ter templo. E hoje fica essas igrejas aí pregando um Moisés, substituindo as coisas para dizerem que dentro do templo deles é que há perdão dos pecados. Que pecado? Transgressão de lei. Que lei? Que lei? Então, abençoado, ali acabou a legislação. Agora, se tem pecado, Cristo não veio, né? Quem acha que tem pecado, Cristo não veio e está na lei de Moisés. Está na lei não, né? Não está em lugar nenhum. Porque a lei de Moisés, somente o povo de Israel era contado. E aí? Quem estava fora da aliança, estava fora. Ainda que virasse prosélito. Mas estava fora, não podia nem entrar dentro do templo. A lei foi tirada, meu irmão. E junto com ela o pecado perdeu a sua força condenatória. Ou seja, o pecado está morto. Pecado, inferno, diabo, demônio, vinda de Jesus, fim do mundo, dízimo. Tudo isso é um ensino que gerou o quê? Pensamentos contrários, pensamentos de medo dentro das pessoas. Geraram esse espírito de medo que o mundo hoje está. E quando tu vem aqui neste canal, você vem para ser impactado. Você vem para que esse espírito que está dentro de você, de temor e medo, seja jogado contra a parede para ser confrontado o quê? Com as verdades bíblicas. Ou seja, quando sair de você esse espírito de temor, você ficará livre, livre totalmente. E olha o que você vai receber na tua vida, abençoado. 1 Coríntios, está ali. Mas nós não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. É isso aí, é isso que aconteceu para você. E que espírito do mundo é esse que diz o texto? São os que são gerados dentro dessas igrejas, que não são igrejas. E o espírito do mundo é um espírito de temor e de medo. Quem entra dentro desses lugares são conduzidos a ter medo. Medo do inferno, medo do diabo, medo de Deus, medo do demônio, medo do inferno, medo do pastor, medo do padre. Tudo é medo, 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 medo. E esse medo e esse espírito acaba atraindo coisas ruins e negativas para a sua vida. As pessoas que estão submetidas a essa doutrina, a esse cristianismo tradicional, elas almejam a destruição sobre as suas vidas. Sabia disso? Sabia disso? Esse espírito de medo, esse espírito de temor gera nas pessoas espíritos suicidas. Isso é verdade, irmão. Olha o que Jó, a gente fala tanto de Jó, né? A gente romantiza Jó, né? Mas olha que o Jó, antes de acontecer o que aconteceu na vida dele, ele desejou. Cuidado com o que você deseja. Agora, quando eu falo isso para aqueles que estão hoje no reino, para aqueles que estão submetidos a esse evangelho. Porque quem está no sistema religioso, não adianta falar atenção, cuidado, estão submetidos, não tem defesa, irmão, não tem defesa. Tá ali, olha, Jó 3, 25, 26, o que diz aí? O que sempre pensei, Jó falando, o que sempre pensei veio sobre mim. O que tanto receava me aconteceu. Não tenho paz nem sossego, não tenho descanso, só aflição. E onde estão os Jó hoje? Onde está a geração de Jó hoje? Dentro do cristianismo tradicional. Pensando sobre o mal que vai vir sobre a vida delas. Não tem paz, não tem sossego, não tem descanso, só aflição, um batalhão de frustrados. Irmãos, o que estamos vendo neste versículo é uma declaração catastrófica de Jó, concordam? E quantos que hoje frequentam esses lugares falando isso, hein? Não é verdade? Uma lástima. Isso funciona como imã. Isso é um conhecimento gerado na mente das pessoas que viram espírito. Eu sempre falo àqueles abençoados que me procuram e falam, André, eu tinha desejo de me suicidar. Isso é por quê? Por causa do espírito gerado por essas doutrinas erradas. Tudo começa, meus irmãos, com aquilo que você está ouvindo. E para nós que estamos em graça, e para nós que estamos submetidos ao Evangelho eterno, para nós que estamos no reino de Deus, eu falo uma coisa para vocês. Tome cuidado com aquilo que você está ouvindo. Quem está no sistema religioso não adianta, irmão, não vai ter cuidado de nada. Estão entregues ao medo. A eles só uma ação sobrenatural. Cuidado com o que você está ouvindo. Porque o que você vai estar ouvindo vai sair pela tua boca. E aí quando sai da sua boca, gera atitudes, impacta o mundo.
É um espírito manifestado. E cuidado. Por isso que Provérbios 18, 21, tão falado por nós, está dizendo o quê? A língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar, ou fala muito, né, arcará com as consequências. Está aí. Ah, André, você está no Antigo Testamento. Vai nessa. Vai por esse viés aí. Vai por esse viés anulando isto. Vai. É claro para nós isso aí, sim ou não? Cuidado. Eu falo para os irmãos, cuidado com aquilo que você pensa. Tome cuidado. Agora, irmãos, para encerrar essa mensagem, o medo não é um bom espírito. O medo é o espírito do mundo. O medo é o espírito de Caim. E você não se chama Caim, tá? Você se chama Abel. Diga aí, eu me chamo Abel. Diga aí, abençoado, com poder, eu me chamo Abel. Escreve aí no chat. Eu, por exemplo, sempre estou atento àquilo que eu estou escutando. E eu não escuto qualquer coisa. Se não tiver dentro daquilo que tange a minha vida com Deus, eu vou lá e desligo, eu apago. Não leio. Não leio. Ah, André, você é um ignorante. Não. Eu tenho visto muitos irmãos que hoje ouviram esse evangelho e estão pensando lá em outras coisas, seguem canais, me mandam cada... Tem irmãos aí que me mandam cada coisa no zap lá que eu não vejo, irmão. Não vejo. Ah, irmão, vê o que esse pastor aqui falou. Eu não ando por aí caçando o que o pastor falou. Para mim, pastor é boca de maldição. Irmão, a palavra diz, eu vou ficar ouvindo pessoas que estão em maldição. Se eu ouvir pessoas que estão em maldição, eu vou trazer maldição para minha vida. Não estou falando da vida das pessoas. Estou falando de ensino, de ensinamento. O que um pastor hoje ensina? A lei de Moisés. O que é a lei de Moisés? Condenação e morte. E a gente tem falado isso. Então eu estou sempre atento, irmão, àquilo que eu estou escutando. Tem canais aí que eu só fico olhando. Tal de voo da coruja. Ih, os abençoados adoram. Eu não vejo isso não, irmão. Você quer ver? Você é livre. Já falei pra você, é proibido proibir. Vá lá e veja. Quer ver? Veja. Agora assuma o seu BO. Assuma aquilo que aconteceu na tua vida. Eu tenho que vigiar, irmãos, aquilo que sai da minha boca. E aquilo que sai da minha boca é o que um dia eu escutei. E é um perigo muito grande, tá? Pessoas que não vigiam. E neste sentido de falar ou não falar, começa a nossa prosperidade. A nossa maior prosperidade é quando você aprende a vigiar o que você fala. Eu, por exemplo, irmãos, eu tenho o seguinte costume, né? Quando eu almejo alguma coisa, eu desejo alguma coisa para minha vida, algum bem, alguma situação, eu coloco assim em destaque em algum lugar, né? Geralmente eu estou sempre no computador, eu estou sempre colocando lá, por exemplo, se é um carro que eu quero, se é um bem qualquer, uma casa, eu coloco lá, aí boto na área de trabalho e deixo lá bem fixado naquela foto. Aí toda hora eu olho e falo assim, eu olho e digo para isso aqui já é meu. Recebo que isso aqui já está na minha garagem. Recebo que é a porta onde eu já estou entrando. E eu tenho visto muita coisa acontecer na minha vida por causa de atitudes iguais a esta. Porque atitudes são espírito, irmão. Isso não é mandinga não, tá, querido? Isso provém de um coração convertido a essa verdade. Um coração liberto, uma mente liberta que procura o quê? Lutar para se manter livre na liberdade com que Cristo me libertou, para não voltar de novo a cometer os mesmos erros que eu cometi na minha vida. Se você está falando mal, irmão, está na hora de começar a observar o que você tem ouvido. Ok, queridos? Estamos encerrando. E eu recebo aí que você é inteligente e que põe em prática estes conselhos. E para você que está no sistema religioso, hoje você tem dúvidas sobre pecado, inferno, diabo, tem tudo aqui no canal, vários vídeos, playlists sobre isso, tá? O que é inferno. Inclusive nós temos um livro chamado A Doutrina do Inferno, Suas Manipulações e Mentiras dentro do Sistema Religioso, no qual eu conto a história desde que essa palavra inferno saiu da Bíblia e chegou até os dias de hoje. O que aconteceu para se transformar em um fogo onde as pessoas que não estão na igreja irão passar a sua eternidade sofrendo eternamente. Então vai lá, abençoado que quiser adquirir, tá bom? Vou deixar aí nas descrições deste vídeo o que você vai fazer. É só me procurar também no WhatsApp, tá bom, abençoado? E para quem quer se aculturar, nós temos as nossas apostilas, em que eu trato de muitos temas sobre a escatologia consumada e o preterismo completo. Se você aí tem dúvidas sobre a segunda vinda de Jesus, sobre o Apocalipse, tudo tá lá nas nossas apostilas, tá? E também temas iguais a este aqui que eu acabei de falar com você. Eu recebo que você é um inteligente e que põe em prática esses conselhos. E não te esqueças, faça igual a mim.
Comece o quê? A declarar aquilo que você quer, aquilo que você precisa e aquilo que você deseja. Arruma uma foto aí, né? De repente você não tem um computador, coloca na tua geladeira, porque geladeira é um lugar que todo mundo vai abrir. De vez em quando olha para ele e fala, esse já é meu. Costuma fazer isso. Tá bom, abençoado? Enquanto isso, enquanto não acontece, enquanto não se materializa, porque a gente sabe que vai se materializar, vamos crescendo aí neste espírito de mente que nós temos. Assim eu quero te dizer e declarar em espírito de poder essa palavra assim na tua vida. E se você puder, diga assim comigo: lança fora o espírito de medo da sua vida. Nessa hora eu lanço fora qualquer espírito de medo que ainda esteja na minha vida. Vai sair depois de ouvir essas mensagens e colocar em prática isso. Tá bom, abençoado? Bom, meus amados irmãos, já deu, né? Já está de bom tamanho. Muito obrigado a todos mais uma vez que nos seguem. Se você ainda não está inscrito nesse canal, olha, se inscreva hoje mesmo. Deixe seu like, comente à vontade, toca essa ampulhetazinha aí se você quiser ser avisado pelo YouTube quando estivermos no ar com mensagens iguais a esta. Tá bom, meus irmãos? Então eu vou ficando por aqui, tá? Graça e paz e até a nossa próxima mensagem. De ti pra sobreviver e só tua graça vai me ajudar. Eu dependo de ti pra sobreviver e só tua graça vai me ajudar. Eu dependo de ti pra sobreviver e só tua graça vai me ajudar. Eu dependo de ti pra sobreviver e só tua graça vai me ajudar. Vai me ajudar.